estudava. Kant virava à noite estudando, que a gente teve um monte de 800 páginas por semana, que era a literatura do mestrado do Museu Nacional, 650, 480, é uma loucura. E a gente convivia com isso, né? Mas esse negócio dos alunos, quando nós fomos organizar a AFA, e eu fui para São Paulo, que eu era o chefe do departamento, como ele já me lembrou, para discutir na USP, Cláudia Fonseca, ela ria assim, mas os alunos só não vão dizer um monte de bobagem. Aí eu disse assim, não, nossos alunos não vão dizer bobagem, não vão dizer bobagem. E os professores no IFIX escondiam os alunos dos professores que iam nos visitar, achando que os alunos não falavam uma bobagem, só porque o cara era francês, porque o cara era alemão, às vezes os alunos falavam melhor alemão, inglês, francês, do que os professores, como acontecia também aqui, às vezes, né? Tinha uma experiência internacional, às vezes, muito antes de viagem e tudo, que os professores, que não tinham, que eram classe média baixa, classe média. Eu, por exemplo, nunca pensei em sair do Brasil, Kant ficava, você tem que ir para a França, o que eu vou fazer na França? Vou fazer na França e você está louco! Então nós... Foi difícil, né? Nós fazíamos isso. Talvez, entendeu, Débora? Porque talvez nós nunca tivéssemos tido professores que fizessem isso conosco. Nunca. O Castro Faria era ótimo, saía para ir para a feira, falava, mas ele nunca carregou ninguém para nenhuma coisa importante, apresentar para os pesquisadores estrangeiros. O Mata passou a fazer isso, porque também ele tinha com quem conversar. O problema é esse, né? Porque os professores também precisam de conversar. Então o Castro Faria já não tinha muita gente com quem podia conversar. Então ficava Moacir, Otávio não, Moacir, o Afrânio e o nosso colega lá, Alfredo Wagner, que era muito engraçado, porque a gente brincava, e o Castro Faria sempre falava com o Alfredo Wagner, bateu com muita dificuldade, ele dizia assim, mas é interessante que ele visita a mãe dele em Paris sempre. Nosso amigo. Então nós tínhamos esse negócio, o negócio dos alunos. Mas Wagner também tinha, né? Tinha, mas levava ali, também no centro espírita, ele saía com a gente para tomar um café, entendeu? Mas ele não tinha também ele estimulava, mas ele mesmo não fazia. Né? Então, nós tínhamos professores ágrafos, professores que não eram nem mestres nem doutores. Nós nunca tivemos um professor que fosse mestre do Kant. Nunca. Não tinha nenhum professor com mestrado. Claro, nenhum professor com doutorado. Ou seja, nós não tínhamos professores que pudessem nos ensinar a escrever um artigo. O Kant sempre falava disso, não, a diferença de citar o nome das pessoas, o pai era isso, o pai não sei o que, ele via o pai escrevendo um artigo. O pai, o Kant era médico, a mãe médico, o pai era delegado, tiro, não sei o que, porrada. Eu nunca precisava escrever um artigo. Era isso, era o máximo ocorrência. Então, também é interessante, Kant, quer dizer, como é que, de algum modo, a gente conseguiu ultrapassar essas limitações. Porque nós tivemos muitas limitações, entendeu? E eu não sei que cargas d'água, nós nos compensando, assim, os colegas, nós fomos fazendo as coisas assim. Também sem muita orientação. Fomos fazendo, né? E fomos observando como é que isso era olhado de outras instituições, muito antes da CAPES dizer que os professores deveriam de publicar com seus orientantes, porque ninguém publicava. Aí passou-se a publicar, porque até então as pessoas usavam taxa de pancada, os bancos nem tinham taxa de pancada na época, mas eles não levavam os estudantes para lugar nenhum. Se aparecia um professor estrangeiro, não tinha nada de apresentar ao estudante. O estudante vai ser bobagem. Não era essa a nossa concepção, era estouro da moeda. Solta ele lá e confia o que acontece. Não era essa. Porque senão, como é que você pode prever uma coisa se você ainda não fez? Eu, Felipe Carreiro, eu fiz isso sistematicamente
para os alunos, né? Para trabalho de campo. Ah, que eu não sei como eu vou trabalho de campo, tem que pensar, olha, vai a turma toda amanhã. Então, como assim? Vai todo mundo junto? Aí o que vai acontecer? Eu não sei, pode sair tiro, pode expulsar todo mundo. Baixar o santo, né, não? Fantástico. Então, eu acho que tem um dado, sabe, Débora, que não foi assim um projeto institucional. É claro que depois ele foi se configurando assim, uma marca desse grupo, que apesar das dificuldades. Então, não foi uma coisa tão simples assim. A UF, entretanto, não era tão merda assim como dizia João Sampaio. Niterói, o prefeito de Niterói, fez um cartão para esse João Sampaio, né? E atrás do cartão, diz assim, Niterói não é tão merda assim. Prêmio Casa das Américas, de projetos de Casa Popular, não era pouca coisa não. O João Sampaio era um cara muito competente, mas enfim. Então, a UF era o melhor, vou repetir para vocês entenderem, a UF era o melhor curso de ciências sociais do país. Vou repetir, era o melhor curso de ciências sociais do país. Não tinha o FJ, pouco mais, não tinha Pernambuco, Rio Grande do Sul, Pará, nem o programa da antropologia do Pará. Eu disse para uma colega minha, não apresenta isso, eu estou na banca. Se você apresentar isso no concurso, você está reprovado, eu sou obrigado a te reprovar, não é possível. Era uma coisa horrorosa, está entendendo? Então, esse curso foi estruturado com muito carinho também pelo Carlos Faria, porque ele começou a enxugar esse negócio, não só de antropologia, também de sociologia, havia o Roger Walker, a Neuma Guiar, eles foram professores aqui, gente. São grandes nomes da sociologia no Brasil. Fundaram o programa de pós-graduação do Museu Nacional. A Roger Walker, Neuma Guiar, isso não era professorzinho, a UF não teve professorzinho, não, teve grandes professores também. Roberto da Mata se formou aqui, Roque Laray estudou também por aqui, licenciatura, Alcida Ramos Mais estudou aqui, o Melati passou por aqui, e vários outros colegas, para falar dessa geração antiga, compreende? Então, agora, é o problema de estar em Niterói. Você podia fazer a coisa melhor do mundo, não tinha jeito, era Niterói, e você tinha a UFRJ, que tinha sido destruída durante a ditadura. Aquilo foi arrasado completamente. Onde é que você acha que os alunos de esquerda do UFRJ foram concluir suas graduações? Na UF. Glaucia Vilas Boas Correia e o marido, que era namorado, vieram para estudar aqui. Ela não conseguiu se formar lá. Né? Então, às vezes, as pessoas esquecem. Havia essa circulação. A UF foi poupada durante esse período. A UFRJ foi arrasada. Só que, em 76, segundo os colegas que avaliam isso melhor do que eu, o controle da guerrilha no Araguaia fez com que houvesse uma mudança e o Serviço de Segurança do Rio de Janeiro teve ordem explícita de passar a régua na Fluminense. Era na UF. E aqui, então, começou. Os dois institutos que mais sofreram durante esse período, que é esse 76, 77, extemporaneamente, 76, 77, né? Foi o IACS e foi o ICHIF. A antropologia foi praticamente toda esvaziada, ficaram 3 ou 4 professores. Abria vaga para professor assistente, não tinha inscrição ao livro ou um livro escrito. Ninguém queria se inscrever. Né? E por causa desse clima, os alunos fizeram passear, fizeram um enterro cerimonial da chefe de departamento, com George Jorge, que era um libanês da montanha, gritando, Paulo lembra dele? Jorge, gritando, tá entendendo? Foi aluno da Rosimeire ficava apavorado, porque ele fazia seminários sobre a crítica da razão pura, seríssimo, toda a turma ouvindo, ninguém entendia nada, ele falava em português, de maneira convincente, falando, mas ele se dirigia, sabe a quem? Para a ONU. Ele conseguiu o tombamento da UFRJ, não sei o quê. Ele escrevia para os caras da ONU, não sei da ONU, essa experiência internacional.
Então, houve uma ritualização enorme que foi para os jornais, né, havia passeatas por dentro da UF, no Valonguinho, subiu o morro do Valonguinho todo, cantando aquela verdadeiro cortejo, um caixão levando o chefe de apartamento. Então, realmente foi uma coisa muito importante, e isso apoiando os professores. Então, nós perdemos muitos professores, se aposentaram, pediram demissão errada, como a Margarida Maria Moura pediu demissão, a chefe de apartamento, o chefe de apartamento pegou a demissão, botou na gaveta dela, ela nunca foi demitida. Anos e anos depois, o reitor me chamou e disse, olha, aquela sua amiga, ela não quer voltar não, porque ela vai ser demitida por abandono de serviço. Eu falei, como assim? Ela está há anos aqui, sim. Está aqui, ó. Ela tinha pedido demissão, foi embora para São Paulo, foi para a USP. Né? Então, isso aqui é uma loucura, porque você tinha essas coisas, né? Então, Niterói não era tão merda assim, mas nós podíamos fazer, dançar, ganhar concurso de turista, que nunca iam passar um passista metido num bloco de arranco. Né? Então, era isso. Então, vocês não também terem uma ideia de que isso aí era uma coisa assim, não, era o melhor curso de ciências sociais do país, só que quem foi formado aqui. Edson Oliveira Nunes é formado na UF, foi presidente do IPE e presidente do IBGE. Helena Bomini, formada na UF, é uma das pessoas mais pesquisadoras, mais importantes do grupo do Simão Schwartz, foi secretária de Educação, foi secretária de Cultura, uma pessoa importantíssima. Charles Peçanha, que acabou de falecer, nosso colega, formado na UF. Editor, prêmio do CNPq, homenagem ao editor de obra de Angelina Shepard, uma das mais importantes cientistas políticos que o Brasil produziu, em interlocução com John Elster, que se refere a ela. Então, vocês sabem quem é John Elster? Sabe nada. Então, John Elster, nunca ouviu falar. John Elster, um cara importantíssimo. A Angelina Shepard, o Marcos Figueiredo, que era o maior especialista em quantitativos e eleições, todos estudaram em Chicago. Márcia Bandeira de Mel, não é isso? Que veio fazer a tese de doutorado dela sobre a Renato Lessa, professor Marco Antônio, aquele da Silva, né? Professor Country, dizia. Mas enfim, nós estudamos aqui, gente. Nós fomos alunos desses professores que não tinham mestrado, não tinham doutorado, mas eram professores. Uma biblioteca que não era aquela biblioteca. Que biblioteca? A única biblioteca, o programa de pós-graduação do Museu Nacional foi o único que recebeu uma dotação de $50 mil para botar uma biblioteca. Então, quando o David Maybury articulou isso com o Roberto Cardoso, que não tinha doutorado, não tinha mestrado, nada, e Castro Faria mandou ele fazer o doutorado rapidamente em São Paulo, no Florestan, que foi quem pediu um emprego para Cardoso, a Darcy Ribeiro, para botar ele no Museu do Índio. Tudo isso está documentado. E ele foi fazer doutorado, porque senão o cara pegava mal, o David era um doutor, e o cara do Museu Nacional não tinha doutorado. Né? Na América Latina isso é muito comum, mas com a implementação da pós-graduação no sentido modelo americano do que eu tinha acabado de se referir, isso se tornou praticamente impossível. Na Flaxo não tinha doutores no sentido estrito do termo, mas eram todos considerados doutores, todos maravilhosos, senhores doutores, pode entrar, né? Senhores doutores, professores, não tinha doutorado nenhum, né? No sentido estrito. Então, nós fazemos parte, nós temos muito orgulho, isso também nos fez ter muito orgulho, porque nós tínhamos essa noção dos nossos colegas também. A UFRJ também, mas nós não éramos da UFRJ, estamos da UF. E tínhamos relações com esses colegas. Eu fundei um centro de estudo Noel Nutres que juntava o pessoal da UFRJ, da UERJ, da PUC, eram estudantes, né, no sentido de criar coisas, estabelecer essa interlocução. Tinham irmãos, um estudava na UFRJ, outro estudava na UF, Gilson Antunes, Jaime Antunes, o Marcos Vinícius e o outro. Então, um aluno de história estudava nas ruas. Então, você tinha esse tipo de atividade e que a gente aos poucos vai olhando. Né? Agora, muitas vezes você não bota lá porque ela estudou na UF, né? Ou foi professor na UF. A Angelina Shepard, dando uma entrevista ao CPDOC,
A pessoa tem entrevistadores e entrevistadores. Né? O entrevistador simplesmente passou por cima da informação fundamental. Ela disse na entrevista que ela estava com o CPDOC, aquela história da CIA, que ela tinha estudado na UF e que o grupo mais importante que ela se lembrava era de antropologia. Ela é ciência política. Só que ela já estava senhora também, como nós, ela não lembrava o nome dos professores. Mas a gente sabe que os professores conversando, no enterro de Chico, no enterro de... A gente se lembra, a gente se encontra agora em enterro, conversando, né? Então, essas pessoas, elas saíram dessa coisa provinciana, né? Que provinciano aqui era a editora. Paroquial. Paroquial. Porque essa coisa era editora, que foi difícil abrir. E o Kant já explicou direitinho por quê. Né? Porque era assim que era a editora. E que hoje em dia tem outro perfil. Então, só complementando as coisas que o Kant trouxe, e que o Felipe também trouxe, em termos de recapitulação institucional, né? E corroborando as coisas que a Débora colocou, só relativizando um pouco, quer dizer, nós tivemos muita dificuldade, nós não encontramos nada pronto assim. Talvez por isso a gente tenha conseguido fazer. Isso. Porque não tinha isso que o Kant falou, não tinha muita coisa institucionalizada, então era possível. Ninguém ensinava nada, né? Bem? Porque não sabia. Também. Muitos não ensinavam porque não queriam, mas os outros não ensinavam porque não sabiam. Não tinha doutorado, não tinha uma pesquisa incipiente. Agora, a outra coisa que havia, e isso aí outros colegas, hoje não sei como é que é, hoje não sei como é que é, eu não acompanho tanto perto assim, mas há alguns anos atrás, eu ouvia de meus colegas, assim, fora de outro lugar do Brasil, eu sou capaz de identificar um aluno que estudou na UF em qualquer lugar. E eu perguntava, mas por quê? Não foi um deles. Porque vocês falam, tem uns temas, que são os temas que vocês sempre veem. Um deles era o pensamento social brasileiro. Né? Que vinha, por exemplo. E isto também, por quê? Porque havia um acordo entre nós, exatamente, para não tinha nenhum doutor, nenhum expoente, não sei o quê, a não ser Castro Faria, que também nunca deixou de cuidar do mestre escola, né? Porque ele tinha uma preocupação didático-pedagógica muito grande, além, não querendo confundir com as suas inquietações intelectuais, ele achava que tinha necessidade didático-pedagógica que tinha que ser resolvida. Isso era o sucesso dele. Dava uma aula, discutia dois conceitos só e acabou. E aquilo ali era o caminho das pedras, para você ver o resto toda da bibliografia. Né? Então, ele não dava antropologia econômica, você lia todos os textos, não. Você lia 3 ou 4 noções, que se você não tivesse entendido aquilo, ele dava 0 em qualquer prova, de 200 páginas, 5 páginas, não importava. Porque aquilo era realmente para desafinar. Se você não entendeu aquilo, pode ler toneladas de livro, não vai para lugar nenhum. Então ele tinha essa preocupação. E essa preocupação era dos professores. Nós discutimos nossos programas. Nós entrávamos num acordo sobre o que cada um de nós ia fazer mesmo. Não era fantasia. Você vai dar nós vamos dar tal texto, esse texto, todos nós vamos dar nesse momento do programa. Então nós fomos um monitor. Ele foi monitor, eu fui monitor, Helena Bomeli foi monitor, Renato Lessa foi monitor, né? E vários outros, que eu acho que o Antônio Carlos Souza Lima também foi, que ele falou. Então, você vê que faltava o professor, a gente sabia qual é o programa, era esse, qual é a unidade, a gente entrava lá e continuava. Mas não era aulinha, não, porque os professores nossos não botavam um monitor que não soubesse nada numa sala de aula para tapar buraco, não. Ele sabia do risco que ele ia colocar o aluno dele. Porque os alunos, vocês são muito piedosos com vocês mesmos, muito mais do que um professor. Bota um aluno para ser monitor, o aluno não sabe nada, os colegas vão eternamente ver aquele colega como um medíocre. A imagem vai ficar na cabeça. Aquele idiota que foi meu monitor, babaca, um amigo nosso só fumava conso. Ele era ótima pessoa, mas ali o mais fumava conso. Ninguém conseguia pular do monitor. Então, quer dizer, nós tínhamos essa
essa coisa legal, sabe? De um ajudava o outro, né? Você perguntava para o aluno que tinha negócio de parentesco, Lúcia Câmara, a gente chamava de Lúcia Filha Fraga, era filha do Joaquim Matoso Câmara Júnior, ela era a única que tinha estudado antropologia em Colômbia. Extremo senso, quando ela veio para cá. Era a única que tinha nós meninos da formação em Colômbia sobre isso. Ela era ótima. Ela vem cá, explicava tudo, Margarida, os colegas que se ajudavam. E aqui passou o Laís Mourão, que foi depois para o UNB, foi para outras coisas. Enfim, Terezinha, que era sociologia, que foi a primeira esposa do Moacir Palmeira, Moacir Palmeira, depois foi para o BGE, né? E vários colegas, Lúcia Lippe, era professora de sociologia, né? Depois foi Nancy Alessio, né? Então nós tivemos um grupo, a UF também ofereceu oportunidades, uma pessoa que estava começando, esses professores, a Cláudia Menezes, que depois foi diretora do Museu do Índio, foi fazer trabalho em Bali, foi fazer os chavantes, né? Então você teve um pouco de professor que foi muito bem acolhido aqui, tem lembrança. Pois é, Maria José Carneiro, que depois foi para lá para Rural, né? E estudou no Piauí, estudou questões sobre sociedades camponesas, então, ou seja, vocês estão com boa companhia no passado, né? Também. Não sabemos. Tem uma história engraçada, em que essas pessoas se olha, eu fiquei muito feliz, porque o Marcos Cor foi aluno, eu fui monitor dele. Quando ele foi fazer uma conferência no IFIX, eu fui assistir, muitos anos. Eu fui ver meu ex-aluno, né? A primeira coisa que ele falou foi dizer com quem que ele aprendeu a fazer os análises do pensamento pessoal brasileiro. Ele foi se dedicar depois. Eu ficou olhando para mim. Porque as pessoas são donos de certos assuntos. Né? Aqui ninguém era dono de nada. O Antônio Carlos, a primeira coisa que ele disse na aula inaugural que ele foi fazer, vocês lembram, ele falou, o professor Melo botou para estudar, me ensinou isso. E ainda disse, as pessoas acham que foi o Castro Faria. Eu só fui conhecer o Castro Faria 5 anos depois. Mas ele conheceu o Castro Faria através dos alunos do Castro Faria que fizeram os cursos do pensamento antropológico do Brasil, estudos de comunidade do Brasil, enfim, as coisas que ele, como ele chamou a atenção, ele dava aula aqui e dava aula no museu. Agora, evidentemente, a casa dele era no Museu Nacional. A cabeça dele, eu falo que ele foi garoto, porque não conseguiu passar na faculdade de medicina. Ele era formado em museologia. Ele, Cláudio Bornai, ele sempre dizia, eu sou colega do Cláudio Bornai. Graduado, né? E essa coisa também da pós-graduação, eu esqueci na hora, mas segundo o inglês lá, como era o Peter Frey, fez uma palestra, o seguinte, a Fundação FOR financiou em toda a América Latina essas não, eu sei, mas ela financiou. Mas o único lugar que o Estado, que é a Fundação FOR, assim como ela financiou o nosso curso de especialização, ela financia um pedaço, e aí depois o Estado tem que vir. O único Estado que veio foi o Brasil. Então, nos outros lugares todos, então por isso essa coisa do doutorado que estava falando, que nos outros lugares isso não, essa matriz, né, não foi acolhida, vamos dizer assim, ela foi acolhida no Brasil, o que permitiu que houvesse uma equivalência de títulos com os outros lugares, muito mais, né, inclusive uma sequência de estudos e tal, né, mas o Peter Frey disse isso, que era o único, que aí a FINEP, né, financiou o museu e financiou o IUTED, entrou depois a universidade entrou, mas antes da universidade entrar, o dinheiro era da Fundação FOR e da FINEP, né? Aqui era da Fundação FOR e do ISP, né? O Estado entrou, né, na Fundação. Então é uma diferença muito grande em termos de estilo, né, como artigo, didático, né,
mais escolarizada, né, do que as outras, foi uma coisa mais diletante, né, isso tem influência, né? Mas isso tudo que o Melo falou, eu acho que é isso mesmo. E eu acho o seguinte, quer dizer, uma parte das coisas, assim, fora o Cássio Faria, né? Eu aprendi muita coisa com ele, aprendi muita coisa com o Mata também, mas com o Mata eu aprendi lendo. O Mata não dava aula, ele não gostava, né? Ele dava uma aula daquilo que ele estava pensando que ia escrever, ele estava escrevendo o que ele ia escrever. Mas como você não estava na cabeça dele, você estava assim, né? Não, que era muito bom, muito interessante, um excelente, né, professor, mas você não entendia muito o negócio. O Cássio Faria não, era isso que ele falou. O Cássio Faria tinha uma época, né? Então o Mata eu aprendi muita coisa com ele, mas foi lendo, né? E o Cássio também foi o nosso gravação, eu aprendi a pensar. Eu aprendi a pensar. É incrível, depois que ele se entende o negócio das categorias, como é que funciona, como é que pensa, você não consegue pensar de outro jeito, entendeu? Não consegue ler mais nada que não seja com essa, né, esse mindset, né, esse ponto de vista. Então, mas ele também não ensinava a gente a fazer nada, essas coisas todas, né? Eu esqueci aqui também de falar, esqueci de escrever também no roteiro, em 97, né, 98, nós começamos esse Cápsula com a equipe com o apoio do Isaac José, né, da Lanterna, naquele tempo que estava na Lanterna, e Alicia Valadares no IUPERJ, né? E aí começamos a pós-doutorar os professores daqui e da França, né? E eu tive que me virar nos 30, porque eu tinha feito um doutorado nos Estados Unidos e pensei que as pessoas, mas ninguém queria os Estados Unidos. Todo mundo só queria ir para a Europa, para a França. Aí eu tive que me virar nos 30 para arranjar um negócio para a França. E o Isaac José foi essa pessoa, eu conheci ele aqui no Congresso, fiz um favor para ele e depois ele retribuiu o favor com esse Cápsula com a equipe. Falei, bom, o que você quer? O que eu posso fazer? Você pode fazer um Cápsula com a equipe que ele fez. Foi assim que funciona. As coisas, infelizmente, funcionam. Sentaram no FEP, os dois escreveram 4 ou 6 páginas. Um fez para o outro, vamos fazer uma. Como é que vai fazer o acordo? Assim, quando está pronto, ninguém levou semanas, meses, dezenas, escrevendo 200 páginas. Isso está na praia. Isso está na praia, os conflitos da praia. Eu não posso escrever isso. Eu não posso escrever isso no projeto na França, que eles vão pensar que eu quero ir para a praia, que eu quero passar o verão da praia. Não, mas, pô, mas nós vamos estudar o negócio lá dos conflitos lá em Itaipu. Mas não pode escrever isso, né? Aí lá no botou, né, que estudar não sei o quê, assim, plágio, uma coisa bem, que era o grosso da coisa, né? Que a gente foi embora, esqueça dessa discussão. E isso foi muito importante porque as pessoas se. E os alunos em seguida foram fazer sanduíche, né, e tal. Aí tinha o Daniel dos Santos, né, no Canadá, que eu encontrei também lá em Portugal, né, no Congresso do África. E a minha amiga lá do Campinas, Sofia de escola, depois você fez uma Neuza do Irmão, assistiu ele falando, só que eu falar com esse cara, eu fui lá falar com ele, aí dei meu livro para ele, e ele me convidou para ir para o Canadá para fazer um artigo também apoiou vários alunos lá. E a Sofia Tiscone, que a gente conheceu também, era uma pessoa que tinha aquele equipe, né? Tem até hoje, né? Equipe de Colorida, Política, da Universidade de Buenos Aires, que nos internacionalizou com a grana da Fundação FOR para o curso de especialização. Foi como eu estava falando do PPGA, aqui eu me concentrei nisso, né? Mas a verdade é que o dinheiro da especialização foi canalizado também para o programa, né? Os professores deram aula no programa, né? Mas aí a grana que trazia era que eles davam aula de especialização, mas davam aula no programa também, né? Para fazer
tivesse também um empurrão, né, em direção ao doutorado, né, porque o mestrado já tinha, né, o doutorado já, mas mesmo assim ficava aquele negócio que não tinha, não sei o que não tinha. Muita gente. Mas aí apareceu. Sebastião Velasco Cruz, que coordena o INCT dos Estados Unidos, professor titular na UF, aposentado Sebastião Velasco Cruz, cara importante. Está no Unicamp. Enfim, eles todos se formaram aqui, alunos da graduação aqui, eles se formaram. Né? A Elisa Caiô, né? que PhD lá de Chicago, né? Uma das alunas Julieta de Harvard, personagem de Harvard, ela está no Rio de Albuquerque, em Niterói, né? Em Niterói, na UF, e era diretora do IBGE, importantíssima, aquela coisa de fazer aquelas categorias. Não merda assim, não. Não quer ver, tem que dizer, porque eles podem achar que não é FRJ, tinha um pessoal que lá do não quer falar. Gente, agradecer a presença de todos até dessa hora aqui, agradecer a disponibilidade do professor Dante, as contribuições do professor Melo, da professora Débora. Foi uma aula para todo mundo. É interessante ver com a generosidade, né, que esses professores que eles têm com a gente é passado de geração em geração, né, dos professores atuais para os egressos, como a Thalita, outros egressos do programa, sobre isso. Então, assim, a generosidade eu acho que é uma marca da Escola Antropológica de Niterói. E é uma honra poder ser aluno do curso de mestrado aqui do programa e agradecer a todo mundo, os professores. Eu só acho que não é generosidade, é reciprocidade. Boa. É reciprocidade, o que nos move também são os alunos. Uma vez o Marta falou isso, eu estava no ele disse assim, tendo uma educação no livro, assim, para mim, foi minha linguagem, né? Aos meus alunos que me ficaram professores. Então, eu nunca esqueci isso. E eu acho que por isso que é uma reciprocidade, não é uma generosidade, é um negócio que a gente dá, né? Isso aí não é, a gente troca. A gente vai, estamos numa posição de autoridade, né? Então, vamos dizer, o início tem que ser nosso, porque nós estamos numa posição de autoridade, mas depois fica reverbera a nosso favor, né? Nos mantém vivos. Olha só, estou fazendo 80 anos, entendeu? Já estou vivo, se não fosse isso, não dava. Só um minutinho, antes da foto. Só falar que amanhã a gente vai ter o dia todo atividades da jornada. Na parte da manhã, das 9 ao meio-dia, são os grupos de trabalho. Temos várias apresentações. Depois a gente tem um mini curso, da 1 às 3, que é da plataforma Sucupira, para todos os doutorandos e mestrandos. Temos uma mesa que é intitulada Colaboradores e Parceiros da Pesquisa Antropológica, Hospitalidade, Ética e Compromisso, que se inicia às 3h30 e vai até às 5h30, que foram chamados aqui 4 colaboradores, né, interlocutores de pesquisas importantes do nosso programa. E a nossa última atividade de amanhã é uma roda de conversa com revistas científicas em debate. Teremos 3 revistas científicas aqui para conversar com todos nós, tá bom? Obrigada.